Olá a todos, bem-vindos novamente. Hoje iremos iniciar contando a biografia de um místico sufi, filósofo e poeta que influenciou a filosofia islâmica, Abakar Maomé Ibn Eli Ibn Arabi. O trabalho de Arabi também se difundiu popularmente através das línguas poéticas no persa, turco e urdu. Muitos poetas populares foram treinados nas ordens sufis e foram inspirados pelos conceitos de Arabi. Abakar Maomé Ibn Ali Ibn Arabi, mais conhecido como Ibn Arabi, Ibn Arabi Ibn Arabi foi um místico sufi, filósofo, poeta, viajante e sábio hispano-muçulmano do Al-Andalus. As suas importantes e numerosas contribuições em distintos campos das ciências islâmicas valeram-lhe os títulos de vivificador da religião e mestre supremo, em árabe Sheikh al-Akbar, além de o platonismo de sua metafísica tornar-lhe conhecido pelo apelido de o platonista ou filho de Platão, Ibn Flato. Das mais de 800 obras que lhe são atribuídas, 100 sobrevivem no manuscrito original. Seus ensinamentos cosmológicos se tornaram a cosmovisão dominante em muitas partes do mundo islâmico. Ibn Arabi era de parentesco misto. Seu pai era um árabe que pertencia à proeminente tribo árabe de Tai, enquanto sua mãe vinha de uma família berbere com laços com o norte da África. Em seus escritos, menciona um falecido tio materno, Yahya ibn Yugani Sanhaji, que fora um rico príncipe da cidade de Tremecen, mas havia deixado essa posição para levar uma vida de espiritualidade depois de encontrar um místico sufi. Ibn Arabi afirma em seus escritos que não recebeu nenhuma educação religiosa em comum quando criança, mas que passou muito tempo com os amigos curtindo a infância. Foi na adolescência quando teve uma visão de Deus, escrevendo mais tarde sobre essa experiência inicial como a diferenciação da realidade universal compreendida por aquele olhar. Afirma ter tido várias visões de Jesus, chamando de seu primeiro guia para o caminho de Deus. Seu pai notou essa mudança nele e mencionou-o ao filósofo e juiz Ibn Rushd, Averroes. Averroes pediu para se encontrar com Ibn Arabi, e foi esse encontro inicial em que Ibn Arabi percebeu uma grande diferença entre o conhecimento formal dos pensadores racionais e o desvelamento das verdadeiras intuições sobre a natureza das coisas. Ele adotou o sufismo e dedicou sua vida ao caminho espiritual. A doutrina do homem perfeito, al-Inzalqmil, é popularmente considerada um título honorífico atribuído a Maomé, tendo suas origens no misticismo islâmico, embora a origem do conceito seja controversa e disputada. Arabi pode ter cunhado primeiro este termo referindo-se a Adão, como encontrado em sua obra Fuzuz al-Hikam, explicado como um indivíduo que se liga ao divino e à criação. Tomando uma ideia já comum na cultura sufi, Ibn Arabi aplicou uma profunda análise e reflexão sobre o conceito de um ser humano perfeito e sua busca no cumprimento desse objetivo. Ao desenvolver sua explicação do ser perfeito, Ibn Arabi primeiro discute a questão da unidade através da metáfora do espelho. Nessa metáfora filosófica, Ibn Arabi compara um objeto sendo refletido em incontáveis espelhos à relação entre Deus e suas criaturas. A essência de Deus é vista no ser humano existente, pois Deus é o objeto e os seres humanos são os espelhos. Significando duas coisas, que desde que os humanos são meros reflexos de Deus, não pode haver distinção ou separação entre os dois e, sem Deus, as criaturas seriam inexistentes. Quando um indivíduo entende que não há separação entre o humano e Deus, ele se inicia no caminho da unidade final. Aquele que decide caminhar nesta unidade persegue a verdadeira realidade e responde ao desejo de Deus de ser conhecido. A busca interior por essa realidade da unidade faz com que alguém se reúna com Deus, assim como melhora a sua autoconsciência. O humano perfeito, através desta autoconsciência e autorrealização desenvolvidas, estimula a automanifestação divina. Isso faz com que o humano perfeito seja de origem divina e terrena. Ibn Arabi metaforicamente chama de barzakh, istmo. Sendo um istmo entre o céu e a terra, o ser humano perfeito preenche o desejo de Deus de ser conhecido. A presença de Deus pode ser realizada através dele pelos outros. Ibn Arabi expressou que através da auto-manifestação adquire-se conhecimento divino, o que ele chamou de espírito primordial de Maomé e toda a sua perfeição.
Ibarabe detalha que o humano perfeito é do cosmos para o divino e transmite o espírito divino ao cosmos. Ibarabe explicou ainda o conceito de homem perfeito usando pelo menos 22 descrições diferentes e vários aspectos ao considerar o Logos. Ele contemplava o Logos, ou o homem universal, como uma mediação entre o ser humano individual e a essência divina. Ibarabe acreditava que Maomé era o homem perfeito primário que exemplifica a moralidade de Deus. Ibarabe considerou que a primeira entidade trazida à existência era a realidade ou essência de Maomé, Al-Kaka al-Muhammadiyya, mestre de todas as criaturas, e um modelo de papel principal para os seres humanos imitarem. Ibarabe acreditava que os atributos e nomes de Deus se manifestam neste mundo, com a exibição mais completa e perfeita desses atributos e nomes divinos vistos em Maomé. Ibarabe acreditava que se pode ver Deus no espelho de Maomé. Ele afirmou que Maomé era a melhor prova de Deus e, conhecendo Maomé, conhece-se a Deus. Ibarabe também descreveu Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus e todos os outros profetas e vários Awliya Allah, santos muçulmanos, como homens perfeitos, mas nunca se cansou de atribuir soberania, fonte inspiradora e posição mais elevada a Maomé. Ibarabe compara seu próprio status como um homem perfeito como sendo apenas uma dimensão à natureza abrangente de Maomé. Ibarabe faz afirmações extraordinárias a respeito de seu próprio nível espiritual, mas qualificando essa correlação audaciosa ao afirmar que sua perfeição, herdada, é apenas uma simples dimensão da perfeição abrangente de Maomé. Ibarabe descreveu Jesus como o Espírito, e simultaneamente, um servo de Deus. Jesus é considerado um com Deus, em toda a coincidência de sua vontade com a vontade de Deus. Devido ao Espírito de Deus habitando em Jesus, Deus falou e agiu através dele. Ibarabe descreve Jesus como uma pessoa dentro da palavra e do Espírito de Deus e uma manifestação dos atributos de Deus, como um espelho. E por enquanto é só, meus amigos. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, é muito importante para mim. Gratidão a todos e até a próxima.